E o planejamento financeiro do Flamengo para esse ano já foi feito e a situação mudou. O Flamengo ainda precisa contratar 3 jogadores pelo menos, lateral esquerdo e ponta esquerda por conta das lesões e um meia armador, que é um pedido próprio do Tite. Mas a situação mudou depois que o Flamengo definiu esse objetivo. Venda de Wesley foi cancelada e venda de Fabrício Bruno vai ser retomada. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, fica calmo aí. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Mengão. Aqui nessa manhã de terça-feira, já vai começando o vídeo, deixando seu like, se inscrevendo no canal, também acionando o sino de notificação pra dar aquela moral pro canal. E galera, é o seguinte, começando aí com uma notícia envolvendo o Claudinho, que o presidente do Zenit, é novamente o presidente do Zenit, que é parente do ex-presidente da Rússia, até que o Marcos Braz virou meme aí porque errou os dois, né, confundiu os dois. Ele deu uma entrevista a um jornal lá, um jornal local russo, né? Igual o Landim faz às vezes a entrevista com o Lando Fla, foi no João Guilherme esses dias, foi na ESPN, se eu não estou enganado também. Enfim, ele foi num jornal local, né? No jornal russo, esportivo, que cobre o Zenit. Ele deu uma entrevista. E lá ele falou o seguinte, ele falou que o Claudinho, o Wendel e mais um jogador agora que eu não me lembro o nome, é um jogador desconhecido. Ele falou que os 3 são os pilares do Zenit e que não vão sair. Não vão sair do Zenit tão cedo. Então, novamente, o presidente aí do Zenit dando essa entrevista e cravando, cara, o Claudinho não vai sair. Claudinho não vai sair. Já falou isso mais de uma vez, inclusive. Claudinho não vai sair. Claudinho é um jogador super importante para nós e eu, que sou o presidente do Zenit, eu tenho a última palavra, igual o Landim tem a última palavra. Quem lembra aí, tá tudo acertado para renovar com o Gabigol por 5 anos. Chegou no Landim, o Landim falou, não vou assinar um contrato de 5 anos com o Gabigol. E acabou, barrou o contrato do Gabigol. Do mesma forma que o Landim tem poder para isso, o presidente do Zenit tem poder para barrar a negociação. Pode estar tudo acertado entre Claudinho e Flamengo. Se o presidente do Zenit não quiser assinar, a venda não vai rolar. Então ele já cravou. E como ele tem esse poder, ele afirmou mais uma vez. E cara, muito obrigado, Claudinho, por tudo, mas tchau. Esquece o Claudinho, cara. O jogador super caro. Esquece o Claudinho. Ainda mais depois que o Flamengo tem objetivo. Que eu já vou mudar de assunto e falar dele. É o seguinte... O Flamengo, todo ano tem uma meta, né? Tem uma meta orçamentária. X jogadores vendidos, X de ingresso, X de patrocínio, X de, vamos ver, renda de estádio. Tem metas. E a meta desse ano não é diferente. O Flamengo precisa alcançar ali um pouco mais de 100 milhões de reais em vendas de jogadores, ou seja, em venda de jogador. O Flamengo já conseguiu mais da metade dessa meta no começo do ano, no primeiro semestre de 2024, janela de começo de ano, que é quando começa ali, o pessoal faz as maiores janelas. Tanto foi quando o Flamengo trouxe o Vinha, trouxe o Léo Ortiz, trouxe... Quem mais trouxe? Trouxe o Nico também. Então, enfim, o Flamengo fez uma ótima janela e fez algumas vendas lá, né? Se não me engano, o João Gomes foi lá também, o Matheus França eu já não tenho tanta certeza assim. E o Flamengo, ele conseguiu vender vários jogadores. E agora tem mais uma meta, precisa vender um pouquinho mais de 50 milhões de reais em jogadores aí. Porque é 100 e poucos, mas 120 milhões de reais. Então o Flamengo precisa vender mais 50 milhões de reais em jogadores. Pronto pra pensar assim, não é tanto, né? É o quê? 10 milhões de dólares em jogadores, nem euros, 10 milhões de dólares em jogadores. O Flamengo vendeu o Wesley, já bate o dobro disso, né? Que são 20 milhões de euros. Pois é. Só que tem um problema. Você precisa vender isso, só que o Wesley é um caso complicado, porque precisamos de laterais. Lateral direito do Flamengo tem o Guilherme Varela, que é o lateral direito titular, e tem o Wesley. Só que o Guilherme Varela, direto, é convocado para a seleção uruguaia, sobre quem? Sobre o Wesley. A lateral esquerda está apenas com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador que, dependendo do seu desempenho, pode ser convocado para a seleção. Já foi convocado para a seleção brasileira. O beijinho. Então, o medo do Flamengo é vender o Wesley e não conseguir contratar tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo. Vale lembrar que dia 2 de setembro,
já fecha a janela. Então o Flamengo tem menos de um mês para contratar um ponto esquerdo, um lateral esquerdo, um meia armador, que é pedido do Tite, e também um lateral direito, caso venda o Wesley. É por isso que o Flamengo não quer vender o Wesley, apesar da proposta do Atalanta ser vista como irrecusável, como eu já trouxe para vocês. Então o Flamengo está com medo de vender o Wesley e não conseguir contratar um reforço a tempo. E daí, quem que volta a ser falado? Exatamente, o tanque rubro-negro, Fabrício Bruno com o Rennes volta a ser conversado, volta a ser debatida a venda do Fabrício Bruno para o Rennes da França. Por que, você me pergunta? Porque o Fabrício já tem um zagueiro que tá prontíssimo para entrar no lugar dele. Estamos falando quem? Do xerife, Léo Ortiz. O Léo Ortiz foi contratado tendo em mente que o Fabrício Bruno seria vendido para o West Ham. O Léo Ortiz já foi contratado para chegar e assumir a vaga deixada pelo Fabrício Bruno. O Léo Ortiz foi contratado com isso em mente. Infelizmente, ou felizmente, não sei o que vocês pensam, não deu certo a negociação com o West Ham por conta de salário. O Fabrício estava tudo certo em Flamengo e West Ham, mas o Fabrício, na hora de fechar o contrato, recusou por conta do salário. Na opinião dele, não era autossuficiente, mais ou menos a mesma coisa que ele ia ganhar no Flamengo, só que ele ia gastar em Libra, né? Morando na Inglaterra, o custo de vida seria maior e tudo mais. Ele também tem uma filha, enfim. O Fabrício Bruno, na hora H, deu para trás, né? Recusou e continuou no Flamengo. Daí o Léo Ortiz, que chegou para assumir a vaga, ficou no banco, entrando lá como volante, entra como zagueiro, joga muito bem toda vez que entra o Léo Ortiz. Daí por isso que o Fabrício Bruno é uma opção mais viável para ser vendida do que o Wesley, porque o Fabrício já tem um zagueiro à altura e pronto para entrar, que está esperando apenas uma chance, que é o Léo Ortiz. O Wesley não tem ninguém. Então essa é a ideia do Flamengo. Não vender o Wesley, vender o Fabrício, que já tem um jogador para entrar no lugar dele de imediato, e aí ir no mercado contratar tanto um lateral, quanto o ponto esquerda, quanto o meio amador, caso consiga, né? Lateral e ponto esquerda são as peças mais necessárias, mais urgentes, né? E um meio armador ali, que é um pedido próprio do Tite, vai daí caso consiga contratar ou não, já é outra história, mas tem que, obrigatoriamente, contratar tanto ponto esquerda, quanto um lateral esquerdo. E aí que é o nome do Mischa volta a ser debatido aí no Flamengo, vai ficar livre daqui a pouco, é um ponto esquerda. Enfim, isso é história para daqui a pouco. Provavelmente daqui a pouco já vai começar a sair notícia que Michel no Flamengo, Michel conversando com o Flamengo, Michel chegando no Flamengo. Daqui a pouco já vai começar a sair. Isso aí, é claro, eu vou trazer para vocês. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!